vamos conversar ao vivo hoje com o presidente da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Dr. Mário César de Aguiar, falando ao vivo no radar de hoje sobre a situação atual das indústrias catarinenses, também perspectivas para 2025. Dr. Mário, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, ouvinte da Mar Azul. Prazer poder comentar aí temas importantes para a sociedade catarinense. Estamos aqui à disposição da Federação das Indústrias. Pois é, o Dr. Mário César de Aguiar. O senhor preside hoje uma das instituições mais acreditadas e tradicionais de Santa Catarina, a Federação das Indústrias, uma entidade com mais de 70 anos de atividade no Estado. Nós gostaríamos de começar com o senhor fazendo uma análise da economia brasileira e, por conseguinte, da economia catarinense. E comecemos com perspectivas para 2025. Primeiro, como foi 2024, doutor Mário César? Olha, 2024 houve um crescimento, os números estão aí, são números consistentes, né, de crescimento da economia. E se nós verificarmos aí a questão do nível de emprego, nós verificamos que o Estado, principalmente, que tem a menor taxa de desemprego, está com um valor bastante baixo de taxa de desemprego. Estamos em pleno emprego em Santa Catarina, o que é um bom problema. Problema porque as empresas não conseguem atender a toda a sua necessidade de mão de obra pela falta de mão de obra qualificada disponível. Mas isso tem feito com que a economia tenha um crescimento. Mas é importante dizer que esse é um crescimento preocupante. Por quê? Porque os fundamentos da economia não são sólidos. Há uma quantidade de recursos enviados pelo próprio governo federal para o consumo, incentivando o consumo. Não é um crescimento consistente. Esse déficit que é criado aí na nossa balança de pagamentos é bastante preocupante. O governo tem feito muito esforço para aumentar a arrecadação, buscando recursos de uma economia já penalizada com altos recursos, e não tem feito o dever de casa, ou seja, diminuir o gasto público, que historicamente sempre foi elevado e atualmente é maior ainda. Então, há uma preocupação com a falta de consistência na economia brasileira. Eu acho que o reflexo, nós vamos pagar essa conta num futuro bem próximo. Eu sempre faço uma analogia com cheque especial. Se você tem um cheque especial, você vai comprando, aparentemente, e você está numa boa situação econômica. Porém, você vai ter que pagar esse cheque especial com juros e correção monetária. Essa é a conta que a população brasileira vai pagar num futuro muito próximo, por conta de uma economia equivocada, em que privilegia o gasto e não privilegia a produção de riqueza numa economia consistente. Então, há uma preocupação no andamento da economia brasileira, no atual nível de situação que nós estamos passando. Agora, doutor Mário, falando um pouquinho sobre a nossa região, nós temos aqui, dados mostram isso, mais vagas de emprego do que trabalhadores disponíveis para trabalhar. Muito pela capacitação, qualificação desses profissionais, gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, desse despreparo da mão de obra e escassez também para o nosso comércio e indústria. São dois aspectos. A economia catarinense ela tem crescido acima da média nacional. Então, historicamente, Santa Catarina é um estado que cresce bastante a sua economia. E um outro fator que nós temos verificado, e esse sim é muito preocupante, há uma quantidade enorme de jovens entre 18 e 29 anos que não querem estudar e não querem trabalhar. Essa é uma preocupação constante. E nesse aspecto, a nossa federação tem feito divulgação na nossa plataforma, tentando trazer o jovem para a indústria, porque há uma visão talvez equivocada do jovem, que a indústria é um ambiente poluído, um ambiente barulhento. Essa não é mais a realidade da nossa indústria. Evidentemente que alguns setores, pela própria sua característica, têm essa condição, mas na sua grande maioria, nossas indústrias são indústrias tecnológicas, com ambientes agradáveis e que principalmente permite o crescimento profissional das pessoas. Então, atrair o jovem para o setor industrial é importante. E digo mais, o setor industrial, depois do setor financeiro,
é o que melhor remunera seus colaboradores e dá grande possibilidade de crescimento. Então, nós temos sim um problema que é nacional, mas é muito forte em Santa Catarina também, de jovens entre 18 e 29 anos que não querem nem trabalhar nem estudar. Tem que criar política pública de incentivo para esses jovens, para que eles possam produzir riqueza, possam crescer na vida, ter sua independência financeira, constituir família, ou seja, se tornar um cidadão. Essa é uma preocupação e, por conta disso, Santa Catarina tem recebido muitos profissionais de outros estados. Não é incomum você encontrar aqui em Santa Catarina pessoas que vieram do Nordeste, do Norte brasileiro, trabalhar aqui porque o Estado está com pleno emprego, uma taxa de 3,2, aliás, 2,8, a última taxa, e uma outra característica, Santa Catarina é o estado que tem o menor índice de formalidade do Brasil. Muito também por conta de que somos o estado que tem a menor quantidade de Bolsa Família. Aliás, o Bolsa Família é um indutor para esse desemprego em função de que as pessoas não querem ter a carteira assinada. É um programa que tem a sua finalidade, é importante, mas ele precisa ser revisto. O programa Bolsa Família só tem um comprometido, que é o governo dar o recurso. Não há uma contrapartida de quem recebe investimento sobre a sua capacitação profissional ou sobre a entrega de algum serviço que ele possa prestar para a sociedade. Então, essas questões afetam exatamente a questão do emprego aqui em Santa Catarina e há uma necessidade de qualificação da nossa mão de obra. Nesse aspecto, o nosso Senai está preparado, está trabalhando. Ano passado, fizemos 240 mil matrículas no Senai, qualificando profissionais para o mundo do trabalho na indústria. Doutor Mário César de Aguiar, o senhor falou anteriormente que podemos pagar caro aí num futuro próximo diante da situação que nós estamos vivendo hoje. Vamos falar então de credibilidade de ações do governo. Como é que a classe empresarial catarinense avalia esta questão de credibilidade das ações do governo? Aonde nós vamos parar com a atual política econômica do governo brasileiro? O empresário catarinense é um empresário conservador que acredita, ele construiu a economia Santa Catarina baseado sempre no seu trabalho, nas economias, e não pode concordar com a atual política, em que há um excesso de gasto, não há nenhuma preocupação, aparentemente, de você reduzir o gasto do governo. Nós temos um Estado inchado, um Estado inoperante e que tem aumentado os gastos públicos. Isso tem uma consequência, como eu disse, futuramente nós iremos pagar essa conta. Inclusive, nós recebemos aqui, uns dias atrás, o Samuel Pessoa, que é um economista consagrado, e, aliás, é uma opinião geral, disse o seguinte: olha, cuide do caixa das empresas, porque em 2027 a coisa vai ficar difícil. Então, o que acontece? O atual mandato do governo federal vai até 31 de dezembro de 2026. Até lá, o governo vai procurar levar a economia de uma maneira que possa dar um crescimento ou alguma condição que possa transparecer que o país esteja bem. Mas há sim uma preocupação muito forte nessa questão, até porque o câmbio já está bastante depreciado, nosso real, e há aí uma perspectiva de inflação, uma taxa de juros elevada, então há muita preocupação. Eu queria, fazendo um comentário, isso coincide com o pensamento do industrial catarinense. Nós somos contrários a uma taxa de juros muito elevada. Ela penaliza muito o setor produtivo para quem quer investir na produção. Ela favorece os rentistas, mas não favorece quem investe na produção, é o que dá emprego. Acontece que a taxa de juros está elevada por conta de uma política econômica equivocada. A causa é exatamente privilegiar o consumo e não cuidar do gasto público. O Brasil precisa substituir gasto por investimento. E o que nós estamos vendo, não há investimentos, há um crescimento do gasto público. Isso é inconsistente e, logicamente, que o industrial catarinense, o empresário geral catarinense, não concorda com essa política e há uma preocupação muito forte que no futuro nós teremos uma consequência de pagar essa conta com juros e correção monetária.
Agora, presidente, uma situação que a gente fala bastante também aqui no radar é a situação precária que se encontram as rodovias estaduais e federais. E isso atinge o escoamento da nossa produção. Até que ponto a economia fica prejudicada com essa, digamos, negligência? Não só a economia, mas toda a sociedade fica prejudicada pela precariedade da nossa infraestrutura de transporte. Isso é histórico, não estou culpando esse ou aquele governo. Na verdade, o Estado catarinense tradicionalmente tem uma infraestrutura de transporte bastante precária. Basta dizer que nós já tivemos uma malha ferroviária maior do que temos hoje. O Estado perdeu malha ferroviária. E as cidades estão crescendo, mas não há investimento que acompanhe esse crescimento. E eu me reporto aqui, a empresa, a Rádio Mar Azul, pode corroborar com isso. A BR-101 hoje é o pior eixo em Santa Catarina. É a rodovia que recebe todos o escoamento da 280, da 282, da 470. São artérias importantes na Catarina que já não têm condições também adequadas, mas que acabam, né, desembocando na BR-101. Então, isso tem impactado no custo e na competitividade da economia catarinense. Nós monitoramos aqui o índice de competitividade da indústria catarinense, ele só perde por um milésimo para São Paulo, que é o primeiro colocado. Nós somos o segundo estado mais competitivo em termos de indústria no Brasil. Porém, se nós tivéssemos uma infraestrutura de transporte mais adequada, nós seríamos o primeiro estado em competitividade. Então, há uma preocupação muito forte, sim, em não prejudicar a nossa economia por conta dessa precariedade. Sem contar nos acidentes que ocorrem, isso acaba impactando no próprio custo da saúde e assim por diante. Então, nós temos que trabalhar, Santa Catarina precisa defender uma posição de recuperação e de investimentos bastante robustos para não comprometer a sua competitividade. Nós estamos muito próximos da aprovação da reforma tributária e Santa Catarina ela terá um prejuízo por conta de que, na atual legislação tributária, o imposto é auferido na origem e com a reforma tributária será auferido no destino. Como o Estado catarinense é um Estado que produz mais do que consome, então nós perderemos uma boa quantidade de recursos gerados aqui no Estado. Porém, nós temos uma outra vantagem. A competitividade, as empresas não vão ter mais os benefícios fiscais. Então, logística, qualidade de mão de obra, ambiente favorável para que nós tenhamos investimentos, Santa Catarina tem essa condição. Temos que melhorar a logística de transporte, temos que trabalhar com a melhoria dos nossos portos, que, aliás, é um diferencial logístico de Santa Catarina, e certamente, nesse aspecto, Santa Catarina será um estado atrativo para buscar investimentos, fazendo com que continue nesse crescimento que nós temos tido ao longo dos últimos anos. Doutor Mário César, o senhor pode ter certeza que a Rede Mar Azul integrar-se-á a essa luta pela Via Mar. Esta já tem sido a orientação do nosso diretor, o Carlão. O Carlão é o Carlos Hagen, ex-prefeito de Ituporanga, ex-deputado estadual. Então, a orientação dele já é para que a Rede Mar Azul, a Rádio Mar Azul de Balneário Pissarras, Mar Azul de Barra Velha e agora, até ainda neste ano, deve entrar no ar a Mar Azul de Itajaí. Nós estaremos nesta luta. E nós sabemos também que a construção da Via Mar, que foi praticamente uma iniciativa da Fiesc, ela vai depender muito da luta ferrenha dos empresários catarinenses através da Fiesc para que não ocorra o que ocorreu com o anel viário de Florianópolis, que levou 20 anos. Se nós esperarmos mais 20 anos pela Via Mar, estaremos perdidos, hein, presidente? Nesse aspecto é importante comentar, né, que nós precisamos melhorar a questão da BR-101. Então, nós não conseguiremos ter uma rodovia, essa Via Mar, concluída num prazo curto. Então, nós precisamos, além
de fazer esse projeto, um projeto robusto, com 3 pistas, com poucos aclives, com curvas de raio longo. Então, é importante, nós sempre falamos de uma rodovia de primeiro mundo. Isso é compatível com a pujança da economia catarinense. Mas, até estar concluído, precisamos achar mecanismos para fazer investimentos na BR-101. E, nesse aspecto, eu acho que isso é um ponto importante a ser discutido. Nós entendemos que a BR-101 é uma artéria que precisa e pode receber investimentos para ainda atender a uma necessidade mais urgente da nossa economia e da nossa população. Então, é importante que se faça investimentos e, por essa razão, que a Fiesc se posiciona favorável à prorrogação do contrato da concessão da BR-101 no trecho norte. E vou explicar por quê. Porque o contrato atual ele se encerra em fevereiro de 2033. Até lá, praticamente todos os compromissos que a Arteris tinha de investimentos no leito da BR-101 já foram feitos. Então, não terão mais investimentos para melhorar a trafegabilidade da BR-101. Por isso, é importante fazer uma discussão agora, e a proposta que nos foi colocada é de 8,56 bilhões no trecho norte da BR-101, e, para nossa surpresa, quando nós contratamos uma empresa especializada em rodovia, foi verificado que esses mesmos 8,56 bilhões são insuficientes para atender a toda a demanda que a BR-101 terá nos anos próximos. Basta dizer que de Barra Velha até Porto Belo há uma conurbação de cidades, o que impacta muito no trânsito e na trafegabilidade da BR-101. Sem contar que todo esse escoamento de produção que Santa Catarina faz, e não é pouco, é bastante, que sai pelos nossos portos catarinenses, passam pela BR-101. Então, a Fiesc se posicionou favorável à prorrogação da concessão do trecho norte da BR-101, com incremento de outros investimentos que nós estamos sugerindo para que haja melhoria da trafegabilidade. E uma solução que nós estamos propondo é, por exemplo, que não há custo nenhum, pode ser implantado rapidamente, é fazer o pedágio variável. O que é o pedágio variável? É uma maneira de você modificar o valor do pedágio conforme o fluxo de veículos, de forma que você possa diluir o tráfego durante as 24 horas. Um caminhão de 9 eixos, que pagaria um valor elevado nas horas de pico, ele pode preferir trafegar na madrugada, no final da noite, pagando um valor muito pequeno ou até nem pagando pedágio, e essa compensação sendo feita com um valor mais alto nas horas de pico. É uma maneira de se redistribuir o fluxo de veículos da BR-101 durante as 24 horas por dia. Então, temos que achar alguns mecanismos que possam melhorar a trafegabilidade para não impactar a economia catarinense. Mas a sociedade catarinense tem que ter na sua pauta de discussões a questão da nossa infraestrutura de transporte como um dos primeiros itens da pauta. Isso impacta no desenvolvimento de Santa Catarina, tira a sua competitividade. E, nesse aspecto, nós temos todo um trabalho feito aqui com empresas contratadas, entregamos esse documento no Ministério dos Transportes, fizemos uma reunião com o nosso fórum parlamentar, mostrando a preocupação que a federação tem com relação à nossa infraestrutura de transporte e, nesse caso especificamente, o trecho norte da BR-101. Presidente, para fecharmos aqui, o Brasil debate a redução da jornada de trabalho através da mudança do sistema 6x1. A PEC da escala 6x1 propõe a jornada semanal máxima de 36 horas, 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. O que pensa a Fiesc sobre esse assunto? Não, a Fiesc nem pensa, ela rebate imediatamente. Um país que precisa crescer, um país que está com escassez de mão de obra, não se pode dar esse luxo de se trabalhar, reduzir a jornada de trabalho. Nós estamos perdendo competitividade a nível mundial. Basta ver que nós estamos importando uma quantidade enorme de produtos chineses e nós não estamos gerando os empregos suficientes. Então, o Brasil está perdendo o seu censo demográfico, seu bônus demográfico, por conta de que é um país que está envelhecendo.
está envelhecendo e não está ficando um país rico. Nós temos riquezas naturais e não estamos transformando isso em riqueza para a população brasileira. Então, né, nós somos contrários. E, aliás, felizmente, eu acho que esse assunto já está esquecido, não há mais essa movimentação em Brasília, é uma medida equivocada. Alguns países, como Coreia do Sul, inclusive, estão discutindo aumentar um pouquinho a sua carga de trabalho, por conta de querem manter a competitividade do seu país. Então, entendemos que há um mérito do trabalhador em ter a sua jornada de descanso, mas nós não estamos ainda na condição de reduzir as horas trabalhadas. E nós defendemos sempre a livre negociação. Alguns setores, e eu vou dizer a média já das horas trabalhadas no Brasil, são 39 horas trabalhadas no Brasil. Então, há já setores que trabalham menos de 40 horas, chegando a 36 horas, outros trabalham com 44 horas, de forma que a média de horas trabalhadas em Santa Catarina e no Brasil é de 39,6 horas. Então, eu acho que é uma medida equivocada, um momento que não está adequado para se discutir essa questão. Mas, felizmente, isso já está assim, deletado do nosso Congresso Nacional. Presidente, obrigado pela participação aqui conosco. A Amarazul sempre de portas abertas à Fiesc. Eu que agradeço e, da mesma forma, a Federação das Indústrias da Cadeia está aberta não só para a Amarazul, mas para toda a sociedade catarinense. Um abraço a todos e bom dia.